Ao longo da minha vida, eu trabalhei com muitos caras que tinham o mesmo problema. O problema de se fazer de vítima, o problema de serem bonzinhos demais. E isso significa não conseguir se impor, não conseguir impor a sua energia, seu frame, seu espírito, seu ânimo para o mundo ao seu redor. E quando eu digo mundo, eu não falo sobre falar num palco para milhões de pessoas seguindo, em ter um canal no YouTube onde você expõe as suas ideias. Eu estou falando do seu círculo íntimo, porque aquilo é o seu mundo, né? O seu mundo não é a viagem que você fez para Bangkok, para Dubai, para Paris. O seu mundo é aquilo que você frequenta no dia a dia. E você precisa impor o seu ânimo para o mundo, ao invés de que o mundo imponha o ânimo do mundo para você. Isso tem tudo a ver com ser vítima. Nesse vídeo eu vou te provar de uma vez por todas de que não só não vale a pena se fazer de vítima, como é uma coisa extremamente burra. Ao longo da minha vida, eu conheci pessoalmente pouquíssimas pessoas que de fato são vítimas de algo, mas muitas pessoas que se fazem de vítima, que têm um comportamento de vítima perante a quase tudo que acontece ao seu redor. E eu quero te falar um pouquinho dessas poucas pessoas que eu conheço. Deixa o Ecopinito aqui, finalmente mais um vídeo raiz, mais um vídeo colonial do Rio Grande do Sul. Cheguei ontem à meia-noite e tô aqui aproveitando esse lugar que eu gosto muito aqui na minha cidade, é um dos que eu mais gosto de gravar vídeo. Venho para cá para meditar. Esses vídeos nada mais são do que uma meditação e a câmera ligada logo em seguida. Se parar para pensar na maneira com que o mundo funciona, a gente entende que os nossos sentimentos não importam para as outras pessoas. Nem mesmo as nossas conquistas importam para as outras pessoas, a não ser as pessoas que são extremamente invejosas com as coisas que a gente conquista, ou as pessoas que são, assim, querem se inspirar em nós de alguma forma. Isso é mais valioso para as pessoas famosas. Mas se importar realmente, ninguém se importa. E é exatamente isso que não te dá o direito de se fazer de vítima, de se expor, de expor os seus sentimentos, de justificar os seus sentimentos. Se fazer de vítima, apesar de eu não ter colocado isso no título desse vídeo, é sinônimo de justificar os seus sentimentos, de expor os seus sentimentos. No sentido de que quando alguma coisa não pode ser feita, tu vai lá e justifica. Eu vou te dar 3 exemplos muito fáceis de tu entender. Meu primeiro exemplo é de uma pessoa que eu conheço pessoalmente, que desde que eu conheço ela tem um comportamento de vítima. Há muito tempo ela tem um comportamento de vítima. E quando sugerem que essa pessoa faça alguma coisa da vida dela, alguma melhora, vamos supor que é um cara que vai receber uma sugestão, cara, tu precisa melhorar a tua vida, tu precisa fazer tal coisa, tu precisa praticar um esporte, tu precisa sair desse buraco que tu vive. Ao invés de ele falar assim, cara, realmente é verdade, mesmo que ele não consiga fazer isso, que ele não tenha ânimo para fazer isso, um simples é verdade, eu concordo, já seria sair da situação de vítima, mas esse cara, ele traz uma resposta automática do tipo, não, é porque não tem como, não dá. Essa justificativa, esse é o exato exemplo do que é ser uma vítima, a justificativa. Vou te dar um outro exemplo. Um familiar meu, uma criança de 7 anos, que traz consigo um comportamento muito vitimista, né, em tudo que é falado para ele nas pequenas coisas. Se fala para esse familiar fazer tal coisa, sei lá, uma coisa de dentro de casa, por exemplo, ajunta teus brinquedos e coloca na caixa. Uma criança pode dizer, não, agora não, deixa eu brincar mais um pouco, ou pode ser rebeldezinha, mas essa criança vítima, ela diz assim, não, é porque eu não consigo, é porque eu não sei, justificando, trazendo a justificativa sempre à tona. No terceiro exemplo, eu trago a série Pesadelo na Cozinha com Jacan, onde todos os participantes têm um restaurante que obviamente tem problemas, aí chega o Jacan e o Jacan quer fazer conteúdo, quer humilhá-los de certa forma para dar conteúdo, aí o Jacan critica e as pessoas com críticas merecidas, elas dizem, não, mas é porque nós não temos funcionários o suficiente, é porque não tem manteiga hoje, é porque não tem água com gás hoje, é porque chegou muita gente. E pode até ser verdade todas essas justificativas. Mas o fato dele não dizer, Jacan, você está certo, vou tentar melhorar, isso o torna essa pessoa vítima. Ela se coloca na posição de eu sou vítima das circunstâncias.
E pode ser que realmente, se for analisar friamente, existe uma situação de vítima, a pessoa se colocando sendo de fato uma vítima da situação. Mas se parar para pensar, o que isso adianta? Só o fato de tu gastar energia querendo justificar uma coisa, já está errado. Já está errado, já é uma situação de vitimismo. Tu não está pensando na solução, tu não está pensando em contornar a situação para que tu consiga extrair dela o melhor possível, extrair uma melhora, extrair uma otimização, criar o seu, enfim, no exemplo do restaurante, melhorar o restaurante, melhorar a comida, melhorar o faturamento, melhorar o atendimento, melhoras no geral. Mas vem uma justificativa, porque o seu ego, ele quer provar para o outro que você não conseguiu, porque houve alguma circunstância. Isso pode até ser real, mas adivinha, as pessoas não têm empatia. Elas não vão ter uma empatia real com você porque elas não estão ligando para os motivos. Isso não importa para elas. Simplesmente não faz nenhum sentido. É o mesmo que tu tá com uma fragilidade ou alguma situação na tua vida que exige mais cuidado, mas entender que aquilo só importa para você. Se você tá doente, está frágil, você é um cara que, enfim, tá passando por uma fragilidade física, uma doença, tem que entender que ninguém importa se tu tá doente ou não. É aquela coisa que se tu entrar num ônibus e está morrendo de febre, uma gripe, ninguém vai saber se tu tá com uma febre ou gripe. Elas vão olhar pra tua cara e vão ver que tu tá cansado e ninguém vai levantar para tu sentar lá ele. Talvez as pessoas levantem para um idoso, mas ainda assim não se importam muito com esse idoso. Uma mulher que entra num ônibus com um recém-nascido, hoje eu tenho um recém-nascido na minha casa e sei como é frágil, como é difícil, mas é só eu que me importo. Eu me importo muito, mas eu sei que é só eu que me importo. Igual uma mãe que tem o seu filho como centro do seu mundo, e é correto, é instintivo, mas ninguém se importa. Nenhuma outra pessoa se importa, igual eu com o meu filho. Eu me importo muito com o meu filho, mas não espero que as outras pessoas se importem. E também não vou importar com as crianças dos outros. Eu não vou olhar, não vou ter o mesmo cuidado com as crianças dos outros, né? Só com o meu filho. É natural das pessoas serem um tanto quanto egoístas e narcisistas por autoproteção, por saber que o mundo é um lugar cada vez mais hostil. E dessa forma as pessoas têm cada vez menos empatia. E se você entrar agora numa jornada espiritual e chegar na conclusão que você tem que ser uma pessoa um pouco mais empática, talvez você tenha muito a perder com isso. Financeiramente, talvez você vai ficar para trás, talvez tu vai atrasar teu aluguel, talvez tu vai atrasar tua internet e assim vai indo. Principalmente no Brasil. Então, há um conjunto de circunstâncias que moldam as pessoas para serem cada vez mais frias, cada vez mais isoladas dentro de um núcleo. A questão é o que tem dentro desse núcleo. E aí tu se importa com essas coisas. E aí justifica as coisas que eu falo aqui, do tipo, seja um pouco mais egoísta, proteja-se dentro desse núcleo. Essa é a situação que eu acredito ser a vida real. Só que lendo o mundo dessa forma, eu entendo que literalmente, ninguém se importa com os teus sentimentos. Ayn Rand já falava isso, a filosofia do objetivismo, ela já fala isso, como frases e máximas do tipo, ninguém se importa, ninguém tá vindo te ajudar, sabe, não seja um peso pro mundo. E tudo isso vem da filosofia objetivista, né, do objetivismo. E isso é o suficiente para tu entender que as pessoas não têm empatia por ti. E toda vez que tu tá se fazendo de vítima em alguma situação, expondo os seus sentimentos em alguma situação para se justificar de algo, você está sendo visto como ridículo, você está sendo visto como fraco. Eu entendo que muitas pessoas forçam desse sentimentalismo para obter, de certa forma, a empatia dos outros, a cooperação, a colaboração, o coitadismo e o resultado disso, dos outros. Mas isso não acontece mais. Foi-se o tempo onde tu se fragilizar, demonstrar tuas fragilidades, geraria uma suposta empatia nas outras pessoas, e aí você conseguia alguma coisa com essa empatia, algum cuidado, alguma doação, se fosse o caso, alguma curtida, se for o caso de hoje. Mas hoje não mais, cara. Hoje apenas cada um tá dentro do seu quadrado, apenas cada um tá seguindo o seu próprio caminho em pequenos conjuntos de pessoas, famílias cada vez menores, algumas pessoas sozinhas, né, e cada vez as pessoas estão cada vez mais isoladas com cara de cu no seu canto. E para que se justificar? Para que tu vai buscar dessas pessoas uma possível reação positiva, né? Simplesmente
Tu não tem direito de demonstrar teus sentimentos porque tu não ganha nada, absolutamente nada com isso, tu só sai perdendo. Esse vídeo não é sobre tu ser um cara frio para que você componha a sua personalidade dessa forma, seja visto e percebido dessa forma, porque isso é ridículo. É mais sobre entender que tu não consegue reações positivas das pessoas expondo e se justificando do porquê que você é fraco, do porquê que você não consegue as coisas. Não se justifique em momento algum na sua vida. A filosofia objetivista, essa forma de pensar que pode parecer um pouco mais dura, mais difícil, mais, não vou dizer pessimista, mas um pouco mais nebulosa de ver a vida, é o que eu acredito ser real para o mundo de hoje. Ela é uma das premissas que nós acreditamos lá dentro da Alpha Life, que hoje é uma grande cúpula de pessoas altamente evoluídas que buscam uma evolução dentro de uma comunidade que é uma das poucas comunidades onde os membros realmente se importam uns com os outros. E lá dentro você tem a possibilidade de sim se expor, de sim ver a exposição das outras pessoas e opinar, de estudar, obviamente, de ter acesso a materiais, de ter acesso a conteúdos, a pessoas, a oportunidades de trabalho, de negócios, afinal somos uma comunidade. É na Alpha Life que você consegue esse tipo de coisa. É na Alpha Life que eu aprendi esse tipo de coisa com os alunos, dando mentorias, dando consultorias, enfim, esta é a nossa grande escola hoje. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição desse vídeo. Lá dentro você tem acesso a esse tipo de mentalidade prática e aplicada na tua vida, inclusive acesso a treinamentos também como o Lover, né, que trabalha a sua postura masculina. O link da Alpha Life está aqui na descrição e vai lá se você gostar. Deixa um ecopinito aqui, amanhã nos falamos mais, né? Só o fato de estar no Rio Grande do Sul de novo me motiva a gravar mais vídeos e falar coisas mais interessantes.